Aquela noite começou como tantas outras, em que o dinheiro parecia uma lei natural. O restaurante era um daqueles lugares onde as cadeiras pesam mais que muitas casas, onde o silêncio é comprado por metro quadrado, onde o ar parece filtrado para não ofender fortunas. Os lustres derramavam uma luz suave, quase indulgente, sobre mesas impecáveis, taças finas, pratos que pareciam pequenas esculturas comestíveis. Helena Duarte estava em casa naquele ambiente. O mundo sempre foi organizado para pessoas como ela. Seu nome aparecia em revistas, em listas de influência, em colunas sociais. Uma mulher que transformara herança em império, influência em poder, poder em reverência. Ao seu lado, o filho, Lucas, mexia no guardanapo de linho com uma concentração que não combinava com o lugar. Ele sempre parecera deslocado em meio ao brilho que herdara. Helena ria. Não era um riso espontâneo, era um riso treinado, alto o suficiente para ser ouvido, elegante o suficiente para ser aceito. Ria de uma piada trivial, mas também ria do mundo. E naquele momento ria de algo mais. De um homem parado do lado de fora, olhando para dentro como quem olha para um universo proibido. O homem encostado na parede se chamava Daniel, embora ninguém perguntasse nomes a pessoas como ele. Para a cidade, ele era um detalhe, uma sombra que se aprende a ignorar. Tinha roupas gastas, barba por fazer, olhar cansado. Mas havia algo diferente naquela noite. Ele não pedia nada, não se movia, apenas olhava. E então viu o anel. O anel no dedo de Helena parecia simples demais para alguém como ela. Não era uma peça extravagante, nem chamativa. Era antigo, discreto, com um brilho que parecia carregado de tempo. 3 riscos quase invisíveis na parte interna, marcas que não existiam por acaso. Quando Daniel viu aqueles riscos, o mundo ao redor perdeu o som. O trânsito virou ruído distante. O riso virou eco. O presente se dissolveu. Ele lembrava daquele anel. Lembrava da noite em que o segurou pela primeira vez, de mãos jovens que ainda acreditavam que promessas eram indestrutíveis. Lembrava de Sofia. Sofia girava o anel quando estava nervosa. Cantava baixinho quando não queria que ninguém soubesse que estava com medo. Tinha um jeito de olhar para o futuro como se ele fosse uma coisa maleável, algo que podia ser dobrado pela coragem. Sofia era filha de Helena Duarte. Sofia havia desaparecido 15 anos antes. Ninguém falou mais sobre isso depois que o tempo engoliu o caso. A polícia arquivou, a imprensa esqueceu. A família seguiu como se o nome tivesse sido apagado por contrato, mas o anel nunca saiu do círculo da memória de Daniel. Era a última coisa concreta que ele lembrava de um amor que virou silêncio. Sem saber exatamente por quê, ele atravessou a rua. O vidro do restaurante parecia uma fronteira entre mundos. Do lado de dentro, pessoas que jamais saberiam o nome de alguém como ele. Do lado de fora, uma vida que ninguém dentro daquelas paredes queria enxergar. Daniel entrou. O som mudou. O riso se quebrou. Garfos pararam no ar. Um garçom congelou com a bandeja na mão. O tipo de silêncio que não é natural, mas imposto pela presença de alguém que não pertence. Helena notou o homem tarde demais. Ele não pediu comida, não pediu dinheiro, não pediu nada. Esse anel, ele disse com a voz rouca, mas firme. Helena ergueu a sobrancelha, sorriu com aquele sorriso educado que contém desprezo. Sim, você não sabe o que ele significa. Ela girou o anel no dedo como quem marca território. Significa dinheiro, história, família. Daniel respirou fundo, como quem se prepara para atravessar algo irreversível. Significa uma mentira. Lucas ergueu os olhos. Pela primeira vez naquela noite, algo atravessou o vidro invisível da indiferença. Daniel aproximou-se da mesa, ignorando olhares. Apontou para o anel. 3 riscos na parte interna.
um fio de metal quase solto. Alguém tentou consertar isso com as próprias mãos. Helena parou de rir. Era um detalhe íntimo demais. Um detalhe que ela havia esquecido. Um detalhe que só alguém muito próximo poderia conhecer. Quem é você? Ela perguntou sem levantar a voz. Alguém que conheceu Sofia. O nome caiu na mesa como uma taça quebrando no chão. O rosto de Helena perdeu cor. Lucas parou de mexer no guardanapo. Sofia. O nome que a família evitava. O nome que nunca aparecia em entrevistas. O nome que existia apenas como ausência. Onde ela está? Helena perguntou quase num sussurro. Daniel hesitou. Olhou para o chão. Depois para o anel novamente. Viva, mas não quer ser encontrada. A viagem começou naquela mesma noite. Sem seguranças, sem imprensa, sem o aparato que sempre acompanhava Helena Duarte. Apenas medo, um carro escuro e uma estrada que parecia mais longa que os anos de silêncio. Durante o trajeto, Lucas permaneceu em silêncio. Helena olhava pela janela, como quem tenta enxergar o passado no reflexo do vidro. Daniel guiava, como se conhecesse não apenas o caminho físico, mas o caminho emocional que estavam prestes a percorrer. A cidade para onde foram parecia pequena demais para segredos tão grandes. Casas simples, ruas estreitas, um cheiro constante de café e chuva. A casa de Sofia tinha um jardim improvisado, flores resistentes, uma varanda modesta. A porta abriu. Sofia estava ali. O tempo havia deixado marcas no rosto dela, mas havia uma serenidade estranha, quase inquietante. Os olhos eram os mesmos. A expressão não. Helena congelou. Por um segundo, o mundo inteiro coube naquele olhar. Não houve abraço. Não houve grito. Não houve cena de filme. Houve silêncio. Você me procurou tarde, Sofia disse com uma voz que não carregava ódio, apenas constatação. Helena caiu de joelhos. Não era o gesto de uma mulher poderosa. Era o gesto de uma mãe que percebeu que o tempo é algo que dinheiro não compra. Conversaram por horas. Sofia contou que não fugira por medo de desaparecer. Fugira para sobreviver, fugira porque descobrira coisas que não poderia ignorar, fugira porque o mundo de Helena era construído sobre estruturas que não suportariam a verdade, mas o golpe mais profundo ainda não havia sido revelado. Enquanto mãe e filha falavam, Daniel ficou do lado de fora com Lucas. Você sabia, Daniel disse. Lucas tentou negar, mas os olhos não aprenderam a mentir tão bem quanto a boca. Ele sabia. Sofia havia procurado o irmão anos antes. Havia implorado ajuda. Havia pedido para voltar. Havia mostrado documentos, contratos, provas. Ela queria denunciar. Lucas escolheu o império. Eu disse que ela seria um problema. Ele confessou com a voz quebrada. Disse que nossa família não sobreviveria ao que ela sabia. Ele convenceu Sofia a desaparecer. Disse que era para protegê-la. Disse que era para proteger a família. Disse que era o único caminho. Quando Helena ouviu, algo se rompeu em um lugar que dinheiro nunca alcança. Traição não é quando alguém te rouba dinheiro. Traição é quando alguém te rouba a verdade. Sofia então revelou tudo. Contratos com empresas que exploravam trabalho infantil, fábricas escondidas, subcontratações que transformavam crianças em linhas de produção invisíveis. Um sistema limpo no papel, sujo na realidade. Helena sempre soube que grandes impérios têm sombras, mas nunca imaginou que as sombras fossem crianças. O anel era a única coisa que Sofia deixara, um símbolo silencioso de que ainda existia. Dias depois, Helena convocou uma coletiva. Todos esperavam uma negação, uma nota oficial, um advogado, um escândalo controlado. Ela fez o oposto, confessou tudo, entregou documentos, abriu arquivos, nomeou parceiros, denunciou empresas, destruiu contratos. O mundo corporativo entrou em pânico. Ações despencaram.
Investidores fugiram, amigos desapareceram. A elite social a chamou de insana. Lucas tentou impedir. "Você está destruindo tudo", gritou. Helena respondeu com uma calma que parecia mais forte que qualquer fortuna. "Estou construindo pela primeira vez. Perdeu bilhões, ganhou a filha." Daniel não virou executivo, não virou celebridade. Virou alguém que finalmente foi visto. Passou a trabalhar com Sofia em um projeto que apoiava vítimas de exploração corporativa. Não era a redenção hollywoodiana. Era trabalho, lento, pesado, real. Lucas deixou a empresa. Pela primeira vez precisou descobrir quem era sem o sobrenome, sem o poder, sem o silêncio comprado. O anel foi colocado em uma vitrine pública, em um museu. Não como joia, como prova, como testemunho. Como lembrança de que objetos carregam histórias e histórias carregam responsabilidade. Helena visitava o museu em silêncio. Tocava o vidro como quem toca uma cicatriz. O anel não brilhava como antes, mas agora brilhava de outro jeito, não como símbolo de poder, mas como símbolo de coragem. Sofia reconstruía sua vida sem pressa. Não abraçou a mãe no primeiro dia, não perdoou no primeiro mês, mas ficou. E ficar, às vezes, é o ato mais radical de amor. Daniel voltou às ruas onde vivera, não para pedir, mas para lembrar à cidade que ninguém é invisível até ser olhado, e que, às vezes, o detalhe mais pequeno, como um anel esquecido, pode derrubar sistemas inteiros. Helena aprendeu tarde, mas aprendeu que riqueza sem consciência é apenas silêncio caro. Que poder sem verdade é apenas medo organizado. Que família sem escuta é apenas uma instituição vazia. O anel permaneceu na vitrine. 3 riscos. Um fio quase solto. Um passado que ninguém mais poderia fingir não ver. E em algumas noites, quando o museu ficava vazio, Helena ficava ali por alguns minutos, olhando para o reflexo do vidro. Não via mais a milionária intocável. Via uma mulher que finalmente entendeu que o preço da verdade é alto, mas o preço da mentira é sempre maior. Algumas histórias terminam com riqueza, outras com amor. A dela terminou com algo mais raro, consciência. E talvez no fim seja isso que transforma um império em humanidade.